Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sapiens Talks, onde a gente apresenta as empresas que estão aqui dentro do Sapiens Park, dentro do nosso empreendimento Passeio Sapiens. E hoje a gente tem um convidado super especial, Guilherme, representando aqui a empresa DNA Vital Group, né? Na verdade é um pool de empresas, né? Exatamente, Eduardo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Fico muito honrado com o teu convite. A gente já é amigo fora das câmeras, mas É verdade. trazer esse bate-papo aqui para dentro das câmeras, deixar isso registrado, pode ter certeza que é muito importante, não só para o Sapiens, mas para a DNA Vital também. A gente está próximo de pessoas que fazem acontecer, isso é bem legal. É, a DNA Vital é uma empresa que eu sou bastante fã, né? Conheci ela já tem um bom tempo aí, comecei uma relação aí de amizade, inclusive já, né? Com a família, com o teu pai também. Gui, hoje você tá como CEO do DNA. CEO da DNA Vital, Isso, né? do grupo, exatamente, do grupo. Hoje a DNA Vital, a gente fala que a DNA Vital é um ecossistema de saúde capilar. Por que um ecossistema de saúde capilar? Porque nós temos várias frentes, todas elas com o propósito de ajudar pessoas através da saúde capilar. Então, Uhum. a gente tem a parte de educação com a DNA Academy e agora a faculdade DNA Vital, que é a primeira faculdade de terapia capilar do Brasil. Isso é bem inovador, a gente ainda o MEC está entendendo ainda tudo que a gente quer, mas a gente vai ter 2 cursos de graduação nessa área, que não existe, e Uhum. 14 pós-graduações. Temos a parte de produtos, então laboratório, produção própria, pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e distribuição desses produtos. Temos a parte de produção e distribuição de equipamentos para a saúde capilar. Temos a parte de licenciamento, que são as clínicas DNA Vital. Temos a parte de franquias, que é a DNA Vital Tricology. E, temos também a associação, a Abratec, Associação Brasileira de Tricologia e Terapia Capilar. Então somos um ecossistema, hoje somos o maior ecossistema de saúde capilar da América Latina. A Abratec, inclusive, que eu tô com o boto aqui que eu recebi. Acabei de receber É. de presente do Gui do Outubro Rosa da Abratec. A Abratec é uma associação que o Célio já explica um pouquinho como a DNA nasceu, mas vamos falar um pouquinho da Abratec. A Abratec surgiu de uma ideia do Célio, que hoje é o presidente da Abratec, e a Gisele vice-presidente da Abratec. É uma associação para reunir essa categoria. Por que reunir essa categoria? Porque a profissão de terapia capilar, a profissão de tricologista é uma profissão muito nova no mercado. Então ela ainda não tem regulamentação e não tem quem lute por ela. Então daí nasceu a Abratec, uma associação para reunir os membros e lutar por uma causa. Por exemplo, hoje nós já temos o dia do terapeuta capilar, coisa que não se tinha até há 1 ano e meio atrás. Estamos buscando em Brasília, o Célio principalmente, o reconhecimento e a regulamentação da profissão de terapeuta capilar. Já estamos conseguindo o CBO para tu conseguir registrar um terapeuta capilar com carteira assinada. Então, todas essas lutas da profissão são feitas na Abratec, justamente para a gente ter alguma coisa apolítica, Sim. apartidária e empresarial. Uhum. A DNA Vital poderia estar encampando tudo isso? Poderia. Mas o Célio sempre teve um desejo de fazer isso de forma à parte, para que a categoria fosse beneficiada e não a empresa DNA Vital fosse beneficiada. Então isso é Uhum. bem claro para nós. Tanto é que a gente tem outros parceiros na Abratec que poderiam ser concorrentes da DNA Vital, mas que na causa ssão parceiros. E o projeto Fios o projeto Tecendo Fios, que é o desse bottom aqui do Outubro Rosa, é um projeto interessante por isso. Porque o que que é esse projeto? A gente capta os cabelos das pessoas que querem doar, junto com a nossa parceira Magma, a gente cria próteses e devolve esses cabelos para pacientes oncológicos. Então, é uma rede, e aí sim a gente usa apoio das empresas, por exemplo, a DNA Vital, onde todas as suas clínicas licenciadas são pontos de coleta, captam esses cabelos, enviam para Florianópolis, a gente trata, higieniza, ozoniza todos esses fios, manda para a Magma, ela faz as próteses e devolvemos isso para as pessoas ali que estão com essa necessidade nesse combate dessa doença aí que acomete muita gente, né. Uhum. Então a DNA Vital não é só sobre desenvolver produtos, não é só sobre, galgar dentro do mercado o lucro, né, mas também tem um propósito aí bem forte, porque por trás da tricologia tem uma área aí que Tu realmente te traz um propósito de vida, né. Tu sabe, Eduardo, bom, a DNA Vital, na verdade, ela surgiu a DNA Vital era uma linha de produtos, olha que engraçado, né. Meu pai, o Célio, para quem não sabe, fundador da DNA Vital é meu pai, Gisele é minha mãe, cofundadora. O Célio sempre trabalhou com produtos de beleza. Ele já foi desde revendedor, daí ele teve a sua distribuidora, depois ele montou a sua marca. Essa marca, que era chamada 100% Ever, ele montou junto com a Gi. Depois, eles criaram uma linha. Eles nunca se contentaram com a beleza por beleza. Todas as linhas que existiam na 100% Ever, elas tratavam junto com a beleza. E principalmente mais tratavam do que embelezavam. E foi criado-se uma linha chamada DNA Vital, onde essa linha só era vendida para quem estudasse na nossa empresa. Então, daí começou o nosso propósito muito forte em ajudar pessoas.
Por que isso? Porque hoje a DNA Vital, que saiu de uma linha e virou um ecossistema, começou respeitando as pessoas. A gente não vende isso no mercado comum, a gente não vende isso no varejo e no atacado, a gente só vende isso para o profissional que se habilita com a gente. Então, por isso essa necessidade de criar um ecossistema. E conforme a gente foi desenvolvendo isso, a gente foi entendendo que ajudar fazia bem. Ajudar as pessoas nos fazia muito bem. Então, realmente, o nosso propósito, eu acho que a última coisa que a gente faz é vender produto. A primeira coisa que a gente faz é pegar um profissional que talvez não tenha mais perspectiva de futuro, dar uma carreira, uma nova profissão para ele, coloca ele na linha dos negócios, ensina ele a crescer e evoluir para depois ele precisar comprar um produto. Daí a gente tem essa alternativa. Mas a venda do produto é o último a última etapa da nossa cadeia de sucesso do profissional. Uhum. Por isso o nosso propósito é muito forte em ajudar as pessoas. Poxa, muito legal, sou fã número um. Eu queria entender, Gui, um pouquinho de ti. Antes da gente aprofundar mais ainda na DNA Vital, queria entender um pouquinho sobre o Guilherme, né. Tu falou que teu pai foi o fundador da empresa. Como é que o Guilherme chegou até aqui? Como é que foi a tua educação? Eu vejo que tu tem uma família bem empreendedora, né, a DNA Vital está crescendo bastante, mas eu vejo tua família toda engajado na Eu DNA Vital. Como é que tu chegou até ali? Como é que foi esse incentivo familiar? Conta um pouquinho pra gente disso cara, aí. eu acho que isso é meio que um chamado de Deus, assim, posso dizer isso. Por quê? Porque meu pai sempre foi empreendedor a vida inteira, a Gi também, minha mãe também sempre foi empreendedora a vida inteira. Hoje, a minha esposa trabalha na DNA Vital e meus 2 irmãos mais novos também trabalham na DNA Vital. Meu filho só não trabalha ainda porque não pode trabalhar, se pudesse já estava Assim que trabalhando. puder, tu já dá uma Assim que carteira pra puder, ele. assim que puder já estava aqui, mas sempre foi muito leve. Eu, na verdade, quando eu era mais novo, eu fiz faculdade de direito, sou graduado em direito, porque eu queria prestar concurso pra polícia. Eu prestei concurso pra polícia em Santa Catarina, Paraná e Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, 2 para oficial e 2 para soldado, passei em todos e nunca fui. Não sei por quê, nunca fui, e aí comecei e desde que eu comecei a fazer faculdade eu sempre trabalhei na empresa, mas nunca por obrigação, sempre por vontade própria, era um negócio da família, eu queria estar ajudando, mas eu sempre trabalhei nos bastidores da DNA Vital. Eu comecei lá no depósito, na expedição, então eu passei por todas as áreas da empresa. A única área da empresa que eu não atuei de fato foi o marketing, porque eu não tenho habilidades de marketing, mas todas as outras áreas que tu pode imaginar eu já atuei. Venda. Vendas, financeiro, ajudando o pessoal não no desenvolvimento de produto, mas lá no lab, na parte de expedição do laboratório, eu sempre ajudei, sempre. Então eu entendo de todas os processos da empresa e foi meio que ao natural isso acontecer, essa transição de trabalhar para a família e virar o CEO do grupo. Isso foi meio automático, até porque o Célio, que era o CEO, teve que se afastar um pouquinho da operação para poder estrategicamente pensar nos negócios que a gente tem fazendo novo, principalmente negócios externos, igual eu te falei dessa compra que a gente está fazendo agora, essa aquisição de outra empresa, ele está mais à frente disso, mas nas relações públicas da DNA Vital, enquanto eu estou tocando mais a operação. Então, Uhum. é um papel de CEO, mas não aquele CEO só estratégico que fica atrás da mesa, não, eu gosto de estar na linha de frente, eu sou esse cara aí. Uhum. E foi meio que acontecendo natural, cara, isso foi eu digo que é um chamado de Deus. Sim. Eu Não, digo que é. então tu foi passando por todas as áreas da empresa, teu pai não te colocou Hum. direto assim: "Ó, Guilherme, eu tenho uma missão pra ti, quero que tu entre como CEO". Não, bem pelo contrário, a única coisa que ele falou assim: "Ó, se um dia tu quiser sentar na cadeira que eu sento, tu vai ter que saber tudo o que acontece dentro dessa empresa, então se tu quer começar aqui hoje, começa lá de baixo". Isso foi um ensinamento, uma lição muito grande que eu tive, porque é o que eu falo para o meu irmão e para minha irmã, né, herdeiro eles já são, né, Aham. herdeiro eles já são, agora se eles querem ser sucessores, aprendam como funciona o nosso ecossistema, aprendam como funcionam as pessoas que lidam com a gente, porque daí eles vão sempre saber tratar as pessoas bem, sabe, Eduardo? Uma preocupação que a gente tem, tu sabe disso, é como a gente vai fazer um negócio sem que a gente passe por cima de ninguém, porque isso é uma premissa muito grande nossa. Se o negócio tem que passar por cima de alguém, a gente prefere não fazer. Uhum. Prefere não fazer, sabe. Então, eu acho que esse ensinamento, esses valores que a gente traz de casa, e até acho que o mundo está precisando um pouco disso, são bons valores, bons princípios, isso eu sempre tive desde pequenininho, que é começar de baixo, para quando chegar em cima, saber que ali é um momento. Porque a vida, ela é meio cíclica. Tu tá bem ou tu tá mal. Tu não é bem ou é mal. Tu tá bem em algum momento ou tá mal em algum momento. Então, quando tu tá em cima, não esquece quem te ajudou a chegar lá. E quando tu estiver embaixo, não esquece que alguém pode te ajudar ou que tu pode conseguir chegar lá em cima. Então, Uhum. a única premissa que a gente teve é: tu quer um dia sentar aqui? E não tinha muita essa aspiração de, não, eu quero sentar aí. Não, beleza, vou começar de baixo então para entender até o que eu quero. Imagina, eu tinha 14 anos na época, nem sabia o que eu queria fazer da minha vida. Então, vou para lá, faço um pouco aqui, ajudo um pouco lá, trabalho aqui, trabalho lá, vou me encontrando até eu entender o que eu queria fazer. E eu entendi que o que eu precisava fazer era fazer tudo. Eu sou um cara generalista, então eu gosto de estar com todo mundo o tempo inteiro e talvez essa seja, que eu vejo que falta no mundo hoje, a principal posição de um líder.
né, porque o CEO é um nome bonito e tal, mas na verdade eu sou líder de um grupo de pessoas que luta pelo mesmo propósito que eu, Sim. que é ajudar as outras pessoas através da saúde capilar. Então, um pa um bom artifício que um líder precisa ter é se relacionar bem com as pessoas, e para isso a gente precisa conhecer todo mundo, então Sim, foi meio que natural isso acontecer. sim. Tu fez quase que um programa de trainee ali dentro da empresa, né, passou por todas as áreas, como a gente vê programa de trainee, seja na WEG, na Sim. Tupi, não sei, você tem que passar por todas as áreas antes de pegar um cargo de gestão, para você entender de tudo que acontece dentro da empresa, né. Como é que você vai gerir uma empresa se você não entende como é que funciona o financeiro dela, como é que funciona a área de venda, de É, compras? justamente porque gerenciar os processos é a parte mais fácil. O difícil é gerenciar as pessoas, né, e tu só vai entender das pessoas quando tu tá lá naquele local, porque às vezes eu fico pensando assim na minha mesa: "Puta, por que que aquele vendedor não vendeu?" Daí eu vou lá, o teclado do cara tá quebrado. O cara vai vender se o teclado tá quebrado, então eu tenho que estar lá na operação vivenciando aquilo para entender que o teclado do Sim. cara não é o melhor, que a cadeira não é a mais confortável. A gente se preocupa muito com isso. Não exigir por exigir, sabe. Uhum. Isso tá meio que no nosso DNA, vamos dizer assim. Quantos anos que tem a DNA Vital? A DNA, como eu te falei, como a DNA Vital surgiu de uma linha, bom, a gente sempre comenta de pós, pós era de estudos e antes da era de estudos. Então a DNA Vital, nós fizemos o nosso primeiro curso em 2014, primeira turma de formação de terapia capilar foi em 2014. Uhum. Então, a partir dali eu considero que a DNA Vital de fato começou a existir, porque a partir dessa turma a gente começou a entender que a beleza era uma coisa subsequente à saúde. E a partir dali a gente voltou toda a nossa empresa que era para o mundo mais da beleza, para o mundo da saúde. Tanto é que hoje a gente não tem nenhum produto que seja só de embelezamento. Todos os nossos produtos, primeiro, eles tratam a saúde, o couro cabeludo, para depois tratar o embelezamento dos fios. Então, Uhum. a partir de 2014 que a gente começou a trabalhar nessa área aí, nessa frente. Poxa, que legal. E ela, diferente de várias outras empresas do nosso ecossistema aqui, ela não nasceu como uma startup. O pessoal aqui, eles têm uma trilha muito, assim, como é que eu posso dizer? Se tu olhar a maioria das empresas, as empresas do setor de tecnologia nosso aqui, elas têm uma trilha muito semelhante, né. Nasceram com uma ideia, uma startup, passaram por programa de fomento, passaram por toda uma trilha. Da Vital não, né. Ela é diferente, né. Justamente porque a gente é uma derivação de uma empresa que já existia. Então, aí como eu estava te falando aqui nos bastidores, nós somos uma startup todos os dias, porque a gente tem que se reinventar, porque a saúde pede isso. Mas sem talvez as características principais de uma startup, que é abrir, criar ideia, traz um investidor anjo e cresce, fomenta e vende. Tanto é que hoje um dos maiores orgulhos que a gente tem é falar que a DNA Vital de fato é uma empresa familiar. Uhum. Não é porque é uma empresa familiar que não tem sucesso, não é porque é uma empresa familiar que não é organizada, bem pelo contrário, mas a DNA Vital ainda é da nossa família. Sim. Então, e é um desejo muito grande que a gente tem, justo, e talvez seja por isso que a gente faz como a gente faz. Por isso que talvez a DNA Vital não cresça 50, 60% ao ano, cresce 25, 30%, que já é um baita crescimento, mas que poderia ser muito maior, porque a gente não está preocupado em crescer o negócio para vender ele daqui 1 ano, 2, 3. A gente está preocupado em crescer o negócio para daqui 20 anos, para o meu irmão daqui 20 anos virar CEO, para minha esposa criar um departamento e ela cuidar de tudo isso, para o meu filho no futuro administrar alguma parte. Então, a Uhum. gente não pensa em criar a DNA Vital para vender, a gente pensa em criar a DNA Vital para ter sucessão de negócio, sabe? Isso é talvez o diferencial das empresas que estão aqui, porque aqui startups a gente cria para vender, né? E eu ouvi uma frase de um empresário de muito sucesso e que eu tenho que discordar veemente dele, que o sucesso do empresário é quando ele vende a empresa dele. Eu discordo disso, porque eu acho que o sucesso do empresário é quando ele encontra o propósito dele e faz aquele propósito mover a vida dele, sabe. Então, talvez seja essa a principal diferença. Tem o Marafon comentou comigo uma vez, né, o Marafon, um dos fundadores da Softplan, que eles são, assim, uma empresa já mais antiga, né, do setor de tecnologia, estão sempre envolvidos com startups Sim, ali, né, porque eles estão dentro do mercado de tecnologia, mas eles não são uma startup, né, são uma acho que nunca foram, né, na época uhum. não tinha esse termo Sim. quando eles surgiram. E ele falou que o propósito da vida dele, claro, era crescer a empresa, né, ter sucesso e tudo mais. E a primeira vez que ele que alguém perguntou pra ele assim: "Tá, mas, vocês querem vender a empresa? Ou vocês querem que ela cresça pra vender ela depois?" Ele falou pra ele, era quase uma ofensa: "Não, ela é parte da minha família. Sim. A empresa é minha filha, como assim vou vender, né?" Porque a gente vê muito startupeiro, né: "Não, eu tenho uma ideia, eu vou pegar uma rodada de investimento, vou fazer ela crescer e vou vender. Esse é o meu propósito." Ele falou que pra Softplan é quase uma ofensa: "Como assim vou vender a Softplan? Não é nossa nossa intenção não é essa." É, e não tá errado o cara que faz isso, né, Eduardo. São modelos de negócio, são planos de vida, planos de carreira diferentes.
Mas isso eu concordo com o Marafon, a gente tem um ciúmes bom da DNA Vital, porque a gente sabe o quanto a gente se dedicou, o quanto a gente se dedica e quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. Então, vender a DNA Vital é uma coisa que a gente nem cogita, nem cogita hoje. Temos outras empresas que têm, por exemplo, a faculdade de DNA Vital, nós temos sócios, a equipamentos, DNA Vital Equipamentos, nós temos sócios, mas são pessoas que nos ajudam a crescer o ecossistema. Mas de fato a gente falar em vender a DNA Vital é uma coisa que não passa pela nossa cabeça justamente por isso, o nosso propósito é muito grande, então e a gente tem muito a construir, sabe, Eduardo. Sim. A terapia capilar é uma coisa que está só no começo, tem muito para crescer, apesar de ser um mercado que hoje já movimenta 6,7 bilhões de dólares no mundo, mas tem muito por crescer, é o Sim. quarto maior mercado, de saúde do mundo, então hoje a saúde capilar já está nesse patamar, e então a gente tem muito para crescer ainda, a gente nem trabalha com o mercado externo ainda, tem muito Brasil ainda para desbravar, para depois pensar em mercado Tem. externo, tem E vou aproveitar o gancho ali que você falou da DNA Equipamentos, né, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tem um das verticais, eu vou chamar de vertical, da DNA Vital, que ela desenvolve produtos. Aí a uhum. gente está falando de produtos como, condicionador, shampoo, fala um pouquinho sobre essas linhas que vocês têm nessa vertical, Posso dar um passo atrás e falar das verticais como o profissional nos conhece? por favor. Tá, então a primeira vertical que o profissional nos conhece é a DNA Academy, que é a nossa vertical de educação, Tá. que é a nossa porta de entrada na DNA Vital. Todo mundo que quer fazer negócio com a DNA Vital tem que obrigatoriamente passar por aí. Por quê? Porque a gente entende que, como a terapia capilar é uma profissão nova, ela tem que ser muito bem desenvolvida no começo, para que quando se banalizar no futuro, isso vai acontecer, já está acontecendo, os bons se separem dos ruins. Uhum. Ponto. Por isso que nós temos a parte dos cursos de formação de base e agora lançamos a faculdade de DNA Vital, que é para ter um curso de graduação reconhecido pelo MEC e depois pós-graduações, mestrados e doutorados. Porque imagina só, tá? O nosso principal público hoje são cabeleireiros, biomédicos, dermatologistas e esteticistas. Esse é o nosso principal público. Uhum. Esses caras, quando eles querem seguir na carreira da tricologia, que é o estudo do cabelo, eles têm que desviar da carreira deles, desviar da sequência lógica, para daí voltar para o curso ideal do negócio. Uhum. Porque um cabeleireiro hoje que quer ter uma carreira, quer ter uma profissão no futuro e quiser virar um tricologista, ele tem que fazer uma faculdade ou de estética, ou de enfermagem, ou de biologia, passa 4, 5 anos estudando um tema que não tem nada a ver com a sua vida, para depois voltar e fazer uma pós-graduação em tricologia. Na DNA Vital isso não precisa mais acontecer, então tu pode direto fazer uma graduação em terapia capilar e ciências cosmecêuticas e depois já fazer tua pós-graduação em tricologia. Hum. Então a primeira vertical que nós temos é a vertical de ensino, vertical de educação, onde tem a DNA Academy, que são os cursos profissionalizantes, e a faculdade DNA Vital, que são os cursos de graduação e pós-graduação, tá, então essa é a principal vertical. Depois disso, o profissional precisa ter um produto para trabalhar. Uhum. Daí entra o nosso laboratório, que fica sediado ali aqui no Sapiens, no prédio da CAT, diferente Uhum. aqui da nossa área administrativa. Ali a gente tem toda a parte de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, industrialização de produtos e depois dali a gente manda para nossa expedição que fica na 401. Hum. Nosso depósito central fica na 401. Da partir daí, o profissional passa a ter acesso à nossa linha de produtos. E por que que ele passa a ter acesso? Porque a gente não vende esses produtos pro profissional que não é aluno da DNA Vital. E por que isso? Ah, porque a gente julga o profissional. Não, porque a gente sabe a potência do nosso cosmecêutico, até que ele não é um cosmético, ele é um cosmecêutico e isso é muito importante a gente frisar, porque o cosmético é aquele produto que qualquer pessoa tem acesso, está lá na rede de farmácia, agora está no Mercado Livre, que o Mercado Livre vai entrar nesse ramo aí, Claro. então as farmácias estão passando por um aperto grande. O cara que vende produto por vender produto vai passar por um aperto gigante. Uhum. Esse é o cosmético, todo mundo tem acesso. O fármaco é o que também está na farmácia, mas que deveria ter uma prescrição médica. Isso é o fármaco, que hoje a gente tem fármacos que a gente tem acesso, mas tem muitos que a gente não tem acesso. Ah. O cosmecêutico, ele está entre o cosmético e o produto farmacêutico. Então, para ele virar um produto farmacêutico é um pelinho, Hum. mas a distância que ele está do cosmético é muito grande. Então a gente trabalha com essa linha de produtos, que tá disponível só para quem a gente capacita e habilita para isso. Porque a gente sabe que o mau uso do produto pode ser pior do que não usar. Então tem casos, e a gente já viu muito disso acontecer, que profissionais não qualificados, por algum motivo, tiveram acesso ao nosso produto, ou desvio de função, ou algum profissional vendeu para outro profissional, ou o cliente comprou do profissional e começou a fazer mau uso e teve um agravamento da sua situação. Uhum. Então, isso é tipo tu ir lá e tomar um remédio para dor de cabeça sem descobrir por que tu tem dor de cabeça.
Nós ensinamos o profissional a descobrir o porquê das displasias e doenças do couro cabeludo, para daí ele saber usar o melhor produto. Uhum. Depois disso que ele tem acesso ao produto, ele pode ter acesso aos nossos equipamentos. Hoje a gente tem uma plataforma que tem 9 tecnologias: LED terapia, fototerapia, iontoforese, mais outras tecnologias, e um equipamento de ozônio específico para a saúde capilar também. Aham. Então, o que a DNA Vital faz de diferente? Ah, mas existe ozonioterapia para estética, existe LED terapia para estética. Tudo existe. Só que sempre o que foi feito para a terapia capilar foram adaptações. Uhum. As pessoas pegavam: "Ah, esse microfone aqui é para podcast. Ah, mas eu quero um microfone para terapia capilar. Então eu vou lá, só troco a roupinha e digo que é para terapia". Na DNA Vital a gente faz diferente, a gente cria coisas de fato para terapia capilar. Por isso que meio que nós nos obrigamos a virar um ecossistema. Tu sabe, olha que engraçado, né, nosso ecossistema acelerou muito depois da pandemia, porque depois da pandemia muitas empresas infelizmente quebraram, e muitas pessoas mudaram os cursos das suas empresas. Sim. E alguns parceiros a gente foi perdendo ao longo do caminho. Então o que a gente teve que fazer? A gente se obrigou a criar todos os outros nichos de mercado que a gente tinha, empresas parceiras que ou fecharam ou migraram de ramo, a gente se obrigou a criar. Então, a DNA Vital Equipamentos é uma dessas empresas. Nós tinha um parceiro que desenvolvia junto com a gente, paramos de fazer isso porque essa empresa não atua mais no nosso ramo e nos obrigamos a montar uma empresa que fabrica equipamentos exclusivos para a terapia capilar. Então, por isso a gente criou um ecossistema, porque a gente entendeu que ninguém faz para a terapia capilar, as pessoas enjambram para a terapia capilar. E a gente não aceita isso. Nosso nível de qualidade é muito grande, então a gente quer fazer tudo para a terapia capilar. Então, por isso o nosso ecossistema. Já falamos a parte educacional, que é onde o cara entra, depois ele tem acesso aos produtos e aos equipamentos. Uhum. Depois disso, o profissional começa a crescer e ele começa a querer se diferenciar e se destacar do mercado. Porque hoje, se tu vai ali na rua, tu nota que tem várias placas escritas assim, terapeuta capilar. Uns bons, outros não bons. Normal como qualquer mercado. Então o que a gente criou? A rede de clínicas licenciadas DNA Vital, onde tu leva o poder da marca DNA Vital para dentro do teu negócio. Hoje somos mais de 68 clínicas espalhadas no Brasil. Então, nossa capilaridade é quase que 100%, porque a gente está em 23 estados. Capilaridade é um termo bom para É, dental. bastante. A gente está em 23 estados com clínicas licenciadas. Claro que a nossa maior concentração é sul e sudeste, porque a empresa está sediada aqui. Mas temos clínica em Rondônia, temos clínica no Pará, temos clínica no Amazonas. Então a gente está espalhado aí por todo o país. Norte, Nordeste também tem bastante clínica. E a partir disso, os profissionais que entendem que eles precisam se destacar do mercado, eles nos procuram e montam a sua licenciada DNA Vital. O que é isso? Uma linha de produtos exclusiva. Então Uhum. nota que a gente trabalha sempre com exclusividade e benefícios. Uma linha de produtos exclusiva, parte de educação que só aqueles profissionais vão ter. Então é um próximo passo na carreira do terapeuta capilar, que é se diferenciar. Ele consegue carregar todo o poder da marca DNA Vital como seu sobrenome. Tanto é que a gente tem clínicas aí hoje que, quando elas vão se identificar, elas falam: "Ah, eu sou fulano de tal, clínica da DNA Vital". Virou meio que um sobrenome das pessoas. Sim. Porque elas falarem assim: "Ah, eu sou fulano de tal, terapeuta capilar", elas estão se igualando com qualquer um do mercado. Mas quando elas falam que elas são a fulano de tal, da DNA Vital, ou uma clínica da DNA Vital, Tem um isso diferencial. dá um peso muito grande para a carreira Traz uma delas. confiabilidade. Muito grande. E a partir daí a gente entendeu também que esse mercado estava em plena expansão e por isso criamos a nossa rede de franquias. Por quê? Também, pioneiros, nunca é antes uma rede de franquias exclusiva para a terapia capilar. Porque tem muita gente que não é do mercado, mas quer investir nesse mercado que cresce muito. E aí a clínica licenciada, ela se assemelha muito a uma franquia, mas ela não leva a receita do bolo como leva uma franquia, né. A franquia é tu pegar todo o teu know-how, botar em manuais e entregar isso para o franqueado. A clínica não, a clínica a gente educa, ensina, mas o licenciado ele ainda tem liberdade de atuação, ele pode mudar um pouco aqui, um pouco ali. Mas tem gente que quer investir nesse setor, e daí o licenciamento não era uma boa opção. Então o que que a gente Sim. fez? Criou a rede de franquias da DNA Vital, para continuar promovendo saúde para quem quer investir no negócio e quer saber que o negócio é bom e dá resultado. Rede de franquias DNA Vital. Então, hoje, a DNA Vital, ela é um ecossistema justamente por isso, porque o vender produto, que é como tu falou ali no começo, por isso que eu quis inverter a ordem, Sim. o vender produto é a última coisa que a gente se preocupa em A fazer. última milha do trajeto. Exatamente, porque antes disso a gente capacita e dá uma carreira para esse profissional, dá oportunidade de negócio e investimento no setor para daí ele querer comprar o produto. Por isso que a gente não se preocupa em vender produto em internet, em vender produto em farmácia. Uhum. Hoje, uma briga que eu tenho muito com as pessoas que começam a estudar com a gente é: "Tá, como tu começou?". "Não, porque eu sabia que o produto era bom, liguei aí, queria comprar produto e me disseram não".
Aí eu fiquei pensando assim: "Pô, como é que eu quero dar dinheiro para essa empresa e essa empresa fala assim: 'Não, eu não quero teu dinheiro, eu quero te dar uma carreira, eu quero te dar educação'". É meio ilógico no começo, mas depois que o profissional entra no nosso mundo, ele entende que isso tudo faz sentido, sabe. Uhum. É muito legal, cara. Eu tenho um orgulho muito especial da DNA Vital. A minha noiva tá fazendo um tratamento pra fortificação da Uhum. raiz, do cabelo e tudo mais com vocês. Aí esses dias eu fui tomar banho, peguei, tinha um frasquinho da DNA Vital, peguei ali atrás lá, fabricado no Sapiens. Nossa, Dá orgulho, né. dá muito orgulho de ver, né. Já tem vocês, tem a Nanovetores também, tem produtos lá que tá lá fabricado A tá lá o endereço Nanovetores, do inclusive, é uma Sapiens. fornecedora de matéria-prima para os nossos produtos, parceira nossa aqui. Que legal, né, cara, ver as empresas do Sapiens Park fazendo negócio entre elas. Hum, E vocês 2, tanto a DNA Vital quanto a Nanovetores têm produtos que é fabricado no Sapiens Park. sim. E aí tem gente que nos pergunta assim: "Ah, mas por estar em Florianópolis, o Sapiens Park, não pode ter fábrica de produtos". Eh, não é bem assim. Se tu trabalha com tecnologia e inovação, tu pode sim estar no Sapiens Park. E não é porque você fabrica que você polui o meio ambiente, não, de forma nenhuma. É, É. uma preocupação que a gente teve desde o começo e sempre foi um desejo nosso estar aqui e a gente viabilizou isso pensando: como nós vamos montar uma indústria, porque é uma indústria, mas que não tenha cara de indústria. Porque, cara, indústria é o que todo mundo pensa de indústria, né, um monte de máquina, garrafa passando para um lado e para o outro, rótulo, Uhum. na verdade E resíduo, né? e Saindo e resíduo, resíduo. exatamente. Na verdade, o que que a gente pensou? Bom, se nós queremos montar uma indústria, nós não podemos ser uma indústria. Então o Uhum. que que a gente vai montar? Um laboratório. E aí a gente investiu muito em tecnologia. Por isso que hoje a gente nem fala que nós temos uma indústria de cosmecêutico, nós temos um laboratório de pesquisa e desenvolvimento com capacidade produtiva. Uhum. Porque a gente investiu muito em tecnologia, então em poucos metros quadrados, a gente consegue uma alta capacidade produtiva. E isso combina muito com o Sapiens Park, porque vocês investem muito em tecnologia aqui, então isso nos chamou a atenção. E o nosso produto é pura tecnologia. Apesar de serem todos produtos, veganos, à base de fitoterápicos, de ativos naturais, a gente não usa ativos, evita ativos químicos e sintéticos, a gente dá preferência para ativos naturais, mas com alta tecnologia embarcada. Então isso Hum. combina muito com o que é o Sapiens Park, que é esse ecossistema de inovação, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas. Então, sempre foi uma ideia nossa estar aqui, Uhum. e quando a gente conseguiu conciliar isso, pô, ficou show de bola. Não, vocês, assim, são uma empresa que são a cara do Sapiens Park, né. Eu já tive a oportunidade de visitar o laboratório de vocês, onde vocês produzem realmente os produtos e vocês têm alta tecnologia ali, vocês estão sempre inovando, de fato, né. E além da inovação que vocês fazem, tinha no produto de vocês, vocês fazem um trabalho também, vocês têm uma vertente que faz um trabalho social, você já tem um histórico, né, de desenvolvimento de produtos pensando, por exemplo, a área oncológica, vocês têm todo um trabalho que vocês fazem inclusive através da própria Abratec, né. Sim. Fala um pouquinho pra gente dessa área mais de projetos que vocês já desenvolveram, mais voltados para o social, como é que é isso? Tu sabe, Eduardo, que, é mais ou menos o que a gente estava conversando antes, a gente colhe aquilo que a gente planta. E como a DNA Vital é uma empresa que se preocupa muito com as pessoas, nada mais justo do que a gente também ter projetos pensando nas pessoas. Então hoje nós temos linhas de produtos que são aceitas por médicos oncologistas, porque eles ajudam no tratamento da doença. Porque a gente quando vamos falar do paciente oncológico, né, a gente quando conversa com algum paciente oncológico, o principal, aspecto que a gente identifica é a queda do cabelo. Uhum, Cara, para o paciente oncológico isso é muito prejudicial, mas ele enfrenta outros problemas que ninguém nem imagina. Por exemplo, dor no couro cabeludo. Tem gente que não consegue deitar a cabeça no travesseiro quando está sofrendo com essa doença. E os nossos cosmecêuticos ajudam nisso. Tem gente que tem coceira, tem gente que aumenta a sensibilidade, descamação, e tudo isso ninguém vê, porque o cara vê o cabelo caindo. Então a gente se preocupa muito com isso. E a gente se preocupa com isso em desenvolver bons produtos, mas em também doar nosso tempo, doar ouvido, doar acolhimento, doar escuta, para que a gente possa entender desse mundo para daí entrar nesse mundo. Porque a gente dá muita visibilidade para o mundo oncológico agora em outubro, principalmente pela campanha do Outubro Rosa, mas existem outros 11 meses do ano e que às vezes essas pessoas são esquecidas, né? Então a DNA Vital se preocupa, principalmente através da Abratec, muito com isso. A gente está lá apoiando o tempo inteiro, mas e por isso a gente faz pela Abratec, porque não é um negócio, uhum, isso é uma obrigação, sabe, a gente apoiar as pessoas. Quando teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, a gente fez mais de 10.000 kits de higiene pessoal para as pessoas e mandou de caminhão para lá, então ajudar a gente é meio que uma obrigação, sabe, Eduardo, e ajudar sem ver que isso é um mercado, uhum. porque o mercado da oncologia é um mercado multibilionário. Se a gente for só fazer produto e vender, seria um mercado muito atrativo.
mas não é o nosso intuito, não é o nosso interesse. A gente quer de fato ajudar as pessoas, então isso está mais ligado com a DNA Vital do que propriamente o resto. Sim, é muito legal esse trabalho que vocês fazem, né, tudo que aquilo que a gente retorna para a sociedade acaba que é gratificante demais, né. A gente teve a oportunidade, se a gente está aqui hoje é porque a gente teve a oportunidade de chegar até aqui. E, poder retornar isso para as pessoas que estão começando ou pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, isso aí traz o propósito que a gente estava falando, né, É, que é onde a gente se agarra no propósito, né. e claro, né, a gente de fato somos uma empresa, no final do ano a linha lá não somos uma ONG, né, no final do ano a linha tem que estar positiva, a última linha lá, como a gente fala, tem que estar dando lucro, senão Uma linha do DRE. não faz sentido ter o negócio. Mas tudo aquilo que a gente pode fazer e que ajuda, a gente faz. Por exemplo, tu falou ali de negócios que acontecem entre empresas do Sapiens. Eu não posso dar muito detalhe, mas nós estamos hoje fazendo produtos para a Nono, né, Uhum. a Nono que está sediada aqui no Sapiens, é uma startup de tecnologia incrível que o pessoal, eu vou falar chulamente, mas eles encontram o cuidador específico para a tua necessidade de cuidado, para o teu idoso, para o teu acamado e tal. Faz um match. Isso, eu vou falar que eles são o Tinder da terceira idade, eles estão crescendo pra caramba, porque tu precisa de um profissional, eles vão lá e encontram esse profissional pra Só ti. só pra vocês entenderem, tá, Tinder da terceira idade não faça os seus avós que vai encontrar um par romântico, não é isso. É entre a família e o cuidador, né, eles fazem Isso, isso. isso. E eles não tinham produtos de novo, não tem pessoas que têm produtos específicos para a terceira idade, e eles enxergaram isso uma dificuldade de mercado, Poxa, nos que legal. procuraram e a gente está desenvolvendo uma linha de produtos específicos para melhor a gente eles nem falam, eles ficam até chateados quando a gente fala terceira, para melhor idade. Sim. Então, produtos para pessoas acamadas, produtos para pessoas que estão passando por alguma dificuldade e principalmente para melhor idade, que hoje é o que é o futuro do nosso país, né, nosso país está envelhecendo. Então eles Não estão só o nosso, né. o mundo em O si mundo está envelhecendo, né, mas eles estão com essa ideia bem legal e a gente está fazendo negócios com eles também, que são empresas aqui, o Fernando ali, que é o dono da Nono, ele é nosso vizinho de sala e é vizinho de casa do meu pai, então foi um encontro, uma coincidência muito legal do mundo aí, mas que também entra nesse propósito de ajudar, porque é uma coisa que nos encanta. Quando a gente levou esse desafio, porque é um desafio enorme lá para o laboratório, nos reunimos e falamos: "Olha, a partir de agora você tem que desenvolver uma linha de produtos para melhor idade". Uhum. Bora pra luta. A galera já fica toda alvoroçada, eles querem descobrir, querem inventar, querem trazer matérias-primas novas. Então, é bem legal isso, claro que depois vira negócio, mas que começa como um objetivo, assim, algo desejável pra gente melhorar a vida de alguém. Então, todos os nossos negócios começam assim: como a gente pode melhorar a vida de outra pessoa Hum. e também ganhar algum dinheiro em cima disso. Sim. Isso Cara, é legal. é muito legal ver as empresas dentro do Sapiens Park fazendo negócios entre si e fortalecendo o ecossistema, né, porque Muito. todo mundo acaba ganhando. Tu vê que a Nono Digital, ela acaba abrindo mais espaço, se diferenciando de outras soluções. Vocês também criam uma linha nova de produtos, junto com a Nanovetores, né, que trabalha com nanotecnologia para a indústria de cosméticos, também entra na linha de produto de vocês, traz um diferencial grande de produto de vocês. É muito legal ver. Va Vamos ver se o Marafon tá nos escutando, se ele cria um aplicativo para os terapeutas capilares fazer agenda, marcar consulta, quem sabe no futuro aí ele a Softplan não entra nesse mundo também, né. Aí, ó, Marafon, Guto e Wilson, ó, tá aí um chamado pra vocês, ó, vão Tem entrar numa nova área aí com a Softplan. tem muita possibilidade e não existe isso no mercado hoje, tá. Não existe isso no mercado hoje. E Poxa, é que o legal. até, nós fizemos bastante contato com o pessoal da CERT para desenvolver inteligência artificial, Uhum. porque olha como é engraçado, né, como é que começa a atuação do profissional terapeuta capilar. Ele pega um equipamento e ele começa a analisar o couro cabeludo e o fio do paciente. E o couro cabeludo ele apresenta vermelhidão, apresenta descamação, apresenta caspa, apresenta um monte de aspectos. E hoje não tem nenhuma inteligência artificial que, com base na imagem, já dê um indicativo Hum. para corroborar com o tratamento, com o que o terapeuta capilar está vendo. Hoje isso Uhum. não existe, mas pode ser uma oportunidade de mercado. Nós trabalhamos muito com a CERT para isso, não conseguimos ainda fechar a parceria, mas estamos em desenvolvimento dessa ideia, para criar uma inteligência artificial que ajude o profissional a identificar qual patologia ele está vendo, ou que dê embasamento para identificar aquilo que ele está vendo. Hoje, a DNA Vital trabalha com exames. Tu pode cortar o teu fio do cabelo, manda para o nosso laboratório, a gente devolve um laudo dizendo o que tu tem e por que tu tem. Mas nem todo mundo não. Só as clínicas têm acesso a esse exame, porque tu precisa ter um grau a mais de conhecimento para interpretar o laudo. Mas tem milhares de terapeutas aí fora que gostariam de ter algum tipo de inteligência artificial que ajudasse eles a diagnosticar aquilo que eles estão vendo. Sim. Então, quem sabe a gente não tem aí uma possibilidade de mercado. E isso é uma coisa que
sabe que essa parte de tecnologia, não, eu vou falar não humana, tá, porque para mim, quando a gente fala em tecnologia, vem na minha cabeça Jetsons, robozinho e tal, que eu acho que é muito a soft, tipo assim, a galera atrás do computador criando programa e programação e número na tela, é meio Matrix. Aham. Essa parte não tá no escopo da DNA Vital, e acho que é uma coisa que a gente nunca vai fazer. Aí vocês vão fazer inovação aberta, vão trazer um parceiro para fazer essa Isso daí inovação em conjunto, a né. gente precisa de parceiros para isso. A Sim. gente precisa de parceiros para isso. E hoje, existem ferramentas, mas como eu te falei, adaptações. Uhum. "Ah, o cara trouxe isso lá do dermato e" não, não funciona, porque a pele é diferente. "Ah, o cara trouxe um programa de agenda lá de uma mecânica para" não funciona, porque o dia a dia do terapeuta é diferente. Então, essa parte de tecnologia mais grossa, assim mesmo, a gente tá precisando de bons players no mercado aí. E a Soft Play, pô, pelo amor de Deus, né. Sim, sim. Então, se entrar domina, né. Legal. Me fala uma coisa, Gui, aí já caminhando aí para o final, porque o nosso bate-papo, se deixar, vai longe, tá. Vai, vai, vai. A gente continua aí na sexta-feira à noite, a gente marca tomar um Um chopp ali, happy hour, vai. bota uma câmera e deixa gravando, aí sim. Vamos lá, me fala um pouquinho sobre perspectiva aí para os próximos anos da DNA Vital, crescimento, como é que vocês estão enxergando aí o crescimento da DNA Vital próximos anos? Como eu te falei, a terapia capilar é um mercado hoje de 6,7 bilhões de dólares, então é um mercado muito grande e que a DNA Vital no Brasil hoje, se não é a líder de mercado, está ali entre os líder e vice-líder. Eu acho que no nosso formato de negócio somos o líder de mercado, porque a nossa principal concorrente, ela não é concorrente no nosso modelo de negócio. Ela atua na terapia capilar, mas não da forma que a gente faz. Ela aí sim, ela atua na venda de produtos, e não na capacitação só de pessoas. O nosso foco realmente é formar mercado. Então eu acredito que a DNA Vital vai continuar crescendo no mesmo ritmo que vem crescendo aí pelos próximos 10 anos tranquilamente. A gente cresce hoje em média 25 a 30% ao ano. Não tenho medo de falar que a gente vai continuar nesse ritmo de crescimento. Poderia ser mais acelerado se nós abríssemos para investidores e capital de fora e fundos e tal, mas não é o que a gente tem vontade, a gente prefere crescer um pouco mais devagar, mas com mais solidez, mas a gente vai continuar nesse ritmo de crescimento. O que nós estamos fazendo é nós investindo em empresas que estão entrando nesse mundo. Então nós estamos comprando hoje, uma empresa avaliada em 15 milhões de reais, que eu diria que ela já passou do ponto de ser uma startup, ela já é uma empresa consolidada, mas surgiu como uma startup, então surgiu como uma startup e entra nesse mercado da beleza com saúde, que é uma parte que a gente está expandindo. A gente vai migrar muito para a parte de dermocosméticos também, não só do capilar, mas também parte de facial, parte corporal, então por isso a gente está investindo nessa empresa. Uhum. Hoje nós já temos um mercado da linha oftalmológica nos procurando muito para que a gente lance produtos oftalmológicos, então para cuidados de cílios e sobrancelhas também. Então a DNA Vital está principalmente nesse direcionamento de mercado. Mas a terapia capilar está só no início. Ainda quando a gente fala em tricologia, tem gente que nos pergunta: "Nossa, mas é fazer tricô?". Então pra gente ver o quanto a gente tem para crescer ainda. Tem muito que difundir, né. Tem muito, muito para crescer ainda. A gente nem está falando em mercado externo, apesar da Europa já se atuar muito com terapia capilar, eles não têm produtos bons, então Uhum. isso é uma dificuldade que o povo europeu encontra. Eles têm bons profissionais, mas não têm bons produtos. Tem muita gente que sai daqui hoje e vai atuar lá, que são clientes nossos, e daí a gente envia os produtos e tal, mas Uhum. a gente ainda não tem uma exportação direta de produtos para o mercado europeu, mercado americano. A gente tem muito para crescer no Brasil ainda e é meio que uma responsabilidade a gente não abandonar os nossos e querer ir para fora antes de resolver o nosso mercado. Então, por isso a gente está focando bastante Brasil ainda. Então a gente pode dizer que apesar do sucesso da DNA Vital, a gente pode dizer que ela ainda está engatinhando, ainda tem Muito, muito muito, que muito, crescer. totalmente, nós somos ainda apesar da como tu falou, apesar da história, a terapia capilar está crescendo muito. A terapia capilar é um bebê no mercado ainda. Sim. Mesmo movimentando tudo que movimenta, ainda é um bebê no mercado. Uma vez as pessoas elas cuidavam muito da sua aparência, e hoje elas entendem que a aparência é uma consequência da saúde. Então o mercado health, mercado wellness está crescendo muito e a gente atua muito nesse mercado. Pô, muito legal. E me fala um pouquinho sobre a experiência de vocês de estar no Sapiens Park, de estar no Passeio Sapiens. Como é que vocês enxergam isso como um diferencial para vocês? Experiências que tem que você enxerga de positivo? O que você diria para quem está pensando em vir para o Sapiens Park, para o Passeio Sapiens, integrar no ecossistema de inovação nosso? Eu diria que em breve a nossa sala vai estar vaga, porque nós estamos construindo vamos construir um prédio aqui em parceria com o Sapiens, é o nosso desejo, de tanto que a gente gosta de estar aqui. Uhum. É um diferencial desde posicionamento de marca, a nossa marca dizer que está sediada num ecossistema de tecnologia, isso pesa muito, porque como a gente fala em saúde,
quando a gente vai a eventos, a feiras, a convenções, quando a gente fala que a DNA Vital está sediada num parque de tecnologia, isso dá um nível acima das outras empresas só por estar aqui. Segundo, é uma atração de colaboradores, ajuda muito nisso, porque o ambiente é legal, é agradável, o prédio aqui onde a gente está é muito bom, o Sapiens Park em si agora, até com a vinda do passeio para cá, ajudou nisso, está criando vida, né, então o Sapiens Park é um atrativo muito grande, porque ele nos ajuda em todos os aspectos, ajuda na motivação, é como eu estava falando, às vezes a gente tá no dia bom tudo é bom, qualquer coisa funciona, mas às vezes a gente tá num dia ruim, daí tu vê o cara da empresa do lado falando assim: "Nossa, eu fechei um contrato multimilionário, tô crescendo, minha startup agora foi investida", ou "Nossa, minha empresa deixou de ser uma startup, virou de fato uma empresa", nos motiva quando um parceiro como a Nanovetores, quando o Nono tá aqui, a gente consegue fazer negócios aqui dentro, isso nos motiva bastante. Nos motiva quando um colaborador vem e fala assim: "Pô, que legal, eu queria muito trabalhar na empresa de vocês, porque ela tá sediada no Sapiens Park". A gente consegue reter talentos, a gente consegue descobrir talentos, então o Sapiens Park é um grande facilitador para a DNA Vital e acho que para todas as empresas que estão aqui dentro, Uhum. principalmente pela forma com que o Sapiens Park está lidando com as modernidades do mundo. Eu acho que isso é um grande diferencial. O investimento que está sendo feito aqui, no governo do estado, a tua administração, o jeito com que tu leva as coisas, eu gosto dessa tua parte de escuta às empresas que estão aqui dentro, porque do nada, né, nós estávamos numa conversa: "Pô, precisamos crescer, precisamos investir", e tu: "Opa, temos vontade, temos terreno, podemos construir coisas juntos, vamos buscar investidores". Então, a maneira com que vocês fazem, muito meus parabéns pra tua pessoa que coordena e comanda tudo isso, de ouvir a classe empresária que quer investir aqui é muito importante. Então, se tem alguém que está ouvindo aqui, está na dúvida se vai vir para cá ou para uma outra sede, eu não pensaria 2 vezes, eu já estaria aqui. Quem não está aqui já está perdendo, já está atrasado. Og, obrigado pela tua fala e obrigado pelos elogios, né, a gente faz aí no dia a dia, nosso modus operandi tá sempre ajudando todo mundo, e não só eu, né, eu vejo que todos os empresários é uma característica do nosso ecossistema, todo mundo se ajuda, né. Sim. Você falou quando uma empresa que tá dando certo e compartilha com a do lado, parece que dá uma injeção de energia na gente, né, tá todo mundo sempre se ajudando, e pra gente aqui, para o governo do estado, para o Sapiens Park, é um prazer ver as empresas prosperando como vocês estão prosperando. Esse é o nosso objetivo, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, né. Isso é graças a Deus a gente está num estado bom, posso dizer assim, né, que está um estado que investe na classe empreendedora e entende que o empreendedor, o empresário, ele não é um inimigo, ele bem pelo contrário, ele é o cara que gera emprego, gera renda, gera oportunidade, que nem a DNR tá hoje, a gente além de gerar tudo isso, a gente gera uma profissão, uma carreira para pessoas aí que estão em vulnerabilidade social, que não têm perspectiva de futuro. Então, o investimento de vocês em empresas como a nossa, ah, o resultado não é aqui, o resultado é global, sabe. Uhum. Quando vocês investem numa DNA Vital, vocês podem ter certeza que estão investindo numa Dona Maria que está lá no interior da Paraíba, do Sergipe, que está sem perspectiva de futuro, que hoje pode fazer uma faculdade, Uhum. sabe, que pode pegar o seu filho e botar no caminho do estudo, então isso é muito importante. Parabéns para vocês que fazem isso. Pô, obrigado, Gui. Eu que parabenizo vocês por todo o trabalho que vocês fazem. Pra gente fechar, eu queria que tu deixasse um recado para quem tá começando a empreender agora, para quem tá começando a assim, tá sucedendo a empresa de alguém da família, dos seus pais, ou que tá num momento difícil do setor da iniciativa privada, assim, tá pensando se continua a empreender ou não. O que que você deixaria aí de mensagem? Bom, primeiro de tudo, né, a parte da sucessão, eu acho que é como eu falei ali no começo, o o o filho, o irmão, ele já é, um herdeiro, Uhum, mas ele pode se tornar um sucessor. Então, antes de qualquer coisa, se tu quiser administrar algum negócio, entenda sobre pessoas. A maior dificuldade que a classe empresária hoje encontra não é negócios. Negócios estão aí, o Brasil é um país pujante, tem dinheiro para tudo que é lado, mas encontrar boas pessoas para fazer negócio é o mais difícil. uhum. Então invista na sua capacidade de reconhecer boas pessoas. E uma frase que eu uso muito e uso muito com o meu time é: "Ninguém ganha de quem não desiste". Ponto. Dias bons, dias ruins, estar com dinheiro, estar sem dinheiro, estar no sucesso ou estar no fracasso é momento, mas ninguém ganha de quem não desiste. Esse é a grande mensagem que eu posso deixar para quem está nos ouvindo aí. Pô, muito legal, Gui. Queria te agradecer, tá, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Pra gente é um prazer sempre estar batendo um papo, entender mais da DNA Vital. Tenho certeza que essa conversa que foi enriquecedora para quem vir assistir esse vídeo e entender mais sobre o nosso ecossistema e sobre a própria empresa DNA Vital, sobre a Abratec também, que é uma iniciativa que surgiu ali de dentro da empresa de vocês. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre um prazer estar conversando contigo. Eduardo, eu que agradeço, é sempre, uma honra a gente estar aqui falando sobre negócios e crescendo com pessoas que querem sempre o melhor de todo mundo.
É bem importante para a DNA Vital ter esse tipo de espaço e para todas as empresas que estão aqui no Sapiens, porque isso faz com que o mundo entenda que aquilo que a gente faz é bom para o mundo também. Então tá de parabéns por essa iniciativa, tá de parabéns pelo jeito que tu administra o Sapiens Park aí. A gente tem muito sucesso para fazer juntos, tá bom? Com certeza, vamos trabalhar juntos pelo sucesso do nosso ecossistema empresarial aqui de Santa Catarina. Sim. Pessoal, fiquem ligados aí nos nossos episódios. Nos próximos episódios teremos mais empresas do Sapiens Park para divulgar para vocês, para que vocês entendam a dinâmica do nosso ecossistema de inovação. Então fiquem ligados aí no nosso canal e um abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigado.